Oi, pessoal, bom dia. Estamos aqui com de autor para autor depois de muito tempo. Eu costumava fazer essa live toda semana, depois cada 15 dias e depois parei. Mas estamos de volta com esse quadro porque eu acho que através dessas lives vocês podem conhecer outros autores nacionais. Autores, gente, da sua cidade, que você nem sabia que essa pessoa escrevia, do nosso estado. E hoje a gente vai ter um bate-papo com a Lorena Vitória, que é uma escritora aqui do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro. Eu conheci a Lorena pelas redes sociais, me interessei muito pelo livro dela, pela forma que ela divulgou o livro dela, Passos em Falso. E ela é muito criativa, gente. Eu espero que vocês gostem, né? Tanto quanto eu gostei do trabalho dela. E convido seus colegas para participar dessa live. Envie o convite, clica no coraçãozinho para que mais gente possa entrar nessa live. Não se preocupe, eu devo deixar essa live salva. E se vocês tiverem perguntas, pode colocar aqui nos comentários, para mim ou para a Lorena. Só esperar ela entrar. Bom dia, Delair, que tá aí. Arte Drix, sejam bem-vindos. Como vocês estão? Lorena entrou. Oi, Lorena. Espera só um pouquinho, gente. Enviei a solicitação para a Lorena entrar. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom, Lorena? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tô bem. Eu tava preocupada porque ontem aqui caiu um pé d'água o dia todo. Aí eu, meu Deus, será que amanhã vai estar chovendo? Será que vai ter internet? Você Graças a mora Deus, hoje onde? Você no mora onde? sol. Eu moro em São Pedro da Aldeia, na região dos Onde? lagos. Ah, sim. Rio Perto de de Janeiro, Cabo né? Frio. É, entre Cabo Frio, Guaba, Aqui Arraial. também choveu pra caramba ontem. É, Na sexta não, na quinta faltou até luz. aqui faltou luz de antes de ontem para ontem. Mas foi bom, porque tava muito quente. Misericórdia. Tava Uma demais. vez. E é isso aí, gente. Gente, essa é a Lorena Vitória, escritora. Se apresenta aqui pro pessoal, Lorena. Calma aí. Fala quem é você. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lorena Vitória, eu tenho 17 anos e eu sou escritora. Gosto de cantar, gosto muito de falar. Sou da Igreja Comunidade de Cristo, sou do Rio de Janeiro. E eu separei aqui o Kindle que a Natália pediu, só que não tá aparecendo a capa do meu livro aqui, só um segundo. Sem pressa, gente, que eu pedi isso pra ela de última hora. Mas qualquer coisa eu tenho o meu aqui também. Só tem que ligar. E esse aqui é o meu livro mais recente de ficção cristã, um romance cristão, onde a mocinha se afastou do Senhor devido a uma defraudação que ela passou por um menino que se dizia ser da igreja. E aí ela estava na praia um dia e ela conheceu um menino nessa praia, e aí a história dela vira de cabeça para baixo depois disso. É isso. Nossa, você resumiu muito rápido a história. Bom, e o que te inspirou a escrever essa história do Passos em Falso? Assim, desde que eu comecei a escrever em 2021, quando eu tinha 14 anos. E desde que eu comecei. Eu tô muito nervosa, peraí. E desde que eu Ah, comecei mas a escrever, eu escrevi uma história de fantasia, que inclusive eu voltei pra ela. E só que, tipo assim, eu percebi que eu não tava pronta, porque eu não sabia o que era escrever uma história de fantasia. Até que eu falei, cara, se eu quero lançar um livro, eu tenho que escrever uma história que eu consiga escrever, que tenha uma linguagem dos dias de hoje e tal. E em 2021, eu comecei o propósito de oração com meu atual namorado. A gente ficou 1 ano e 2 meses em propósito, porque, primeiro, eu tinha 15 anos quando a gente começou, então eu falei, cara, eu não quero namorar. Então a gente vai ter que, você vai ter que ficar me esperando. Foi meio que um processo dele me esperar.
E meu pai também não deixou eu namorar também, totalmente compreensível. E aí a gente ficou 1 ano e 2 meses nisso. E aí ano passado a gente começou a namorar e tal. E aí eu falei, cara, seria uma história bem interessante. Por quê? O meu namorado, antes da gente começar esse propósito, antes não, vamos colocar assim, ele em 2020, a gente foi num culto no lar. E nesse culto no lar ele retornou para a igreja. Eu tava lá cantando, aí entregaram o negócio para ele e ele retornou. Só que aí ele sumiu de novo em 2021, então foi voltar em junho. E aí quando ele voltou em junho, aí eu fui lá, comecei a olhar com novos olhos pra ele. Só que ele era um cara mundo tá na igreja. Então vamos dizer que era meio que a Ayla. Eu só inverti a questão da história. Ele era meio que a Ayla e eu fui meio que o Miguel pra ele. E aí, tipo, como amiga, a gente começou a chamar de maninha, maninha. E aí eu falei, não, você vai ter que fazer devocional. Não, se você quer ir pra igreja, você vai ter que orar. E eu ficava ali em cima dele. Os pais dele sempre me recepcionaram muito bem. Inclusive, minha sogra tá assistindo a live. E eles sempre me recepcionaram muito bem. E eu falei, cara, por que não escrever uma história voltada nisso? Porque hoje em dia muitas jovens passam por essa questão de defraudação. Muitas jovens da igreja, infelizmente, nisso de. Ah, ele é um menino que não é da igreja, mas tá tudo bem, uma hora ele se converte. E isso é uma coisa muito séria. Tudo bem, a pessoa pode se converter, mas não é o ideal você entrar no relacionamento com a pessoa se ela ainda não está na igreja. Você pode orar, não tipo assim, orar, Senhor, converte ele para você namorar com ele, não assim. Mas, Senhor, traz essa pessoa para tua presença, porque de qualquer forma, sendo a pessoa que você vai namorar ou não, é uma pessoa especial para o Senhor. E a gente vê hoje em dia que as pessoas estão passando muito por esse processo de defraudação. Muitos meninos da igreja, assim como o Marco, né? São aqueles meninos que todo mundo acha que é o certinho, mas quando as pessoas vão conhecer a mais profundo, são aqueles meninos que tratam as meninas como objeto, que se começar a namorar, quer fazer outras coisas. E é assim a realidade. Eu falei, cara, eu vou escrever um livro que traga essa realidade para as pessoas, porque as pessoas acham que os jovens da igreja não passam por provações. Às vezes vão olhar e vão pensar assim, ah, são só jovens, ainda mais, são jovens da igreja. O que eles vão passar? E a gente sabe que não é assim, a gente sabe que é difícil. Então foi mais ou menos isso que me inspirou a escrever essa história. É bem interessante, né? E assim, que bom que você falou dos dois lados, porque tem essa parte, né, da defraudação, no caso do julgo desigual, né? A pessoa que tem um compromisso com Deus, tem um relacionamento com Deus, e a pessoa que nem conhece o Senhor. Mas também tem as pessoas que vão para a igreja, estão lá na igreja, mas não têm um compromisso, e acaba se envolvendo com essas pessoas e não quer um compromisso com a pessoa, né? Na verdade, está na igreja, mas a cabeça, a vida no mundo. Foi E eu achei muito exatamente essa legal. questão da Ayla e do Marco. Ela frequentava a igreja e tudo mais. E aí falou, nossa, que menino bonito, menino cristão, menino que, né, aparentemente ali na igreja era o príncipe, mas na verdade que de príncipe não tinha nada. Sim. E eu achei muito interessante, né, que no livro mostra os dois, né, tanto a Ayla quanto o Miguel, falando a perspectiva deles. Eu gostei mais do Miguel, meu personagem favorito. Você tem um personagem favorito no livro? Cara, difícil, difícil. Mas eu gosto muito do Miguel também. Eu gosto muito do Miguel. Porque Nossa, ele é ele muito foi meio fofinho. que aquele caminho ali pra ela encontrar, né? A Jesus. Então, tipo assim, muitas características eu peguei do meu namorado e muitas características eu peguei de mim. Porque meio que ele sou eu antes como namorado, entendeu? Então, assim, eu não quis romantizar muito também, porque tem muita gente que fala que o romance cristão romantiza os homens e tudo mais. Eu não quis fazer isso. Mas eu acredito sim que exista homens como o Miguel nos dias atuais. É só a menina guardar o coração, orar. Eu encontrei, e acredito que outras mulheres cristãs que estão casadas também encontraram. Então, tem muita gente que usa essa desculpa, né? De, é ficção cristã, romantiza muito os homens, eles não têm defeitos e tal. E eu quis trazer ali, que Miguel fala que dá vontade de rir das piadas. Cara, isso é muito real. Porque ali eu fui colocando a minha. Porque eu sou cristã desde os meus 3 anos. Mas a gente, quando a gente tá na escola e alguém conta uma piada de duplo sentido, a gente sente vergonha de rir. Quando acontece alguma coisa, a gente fica, caraca, eu tenho que dar um bom testemunho, mas é tão difícil. E eu quis trazer isso, eu acho que o Miguel é o favorito por trazer essa identificação às pessoas. Sim. Nós não somos perfeitos, né? Nós somos dependentes da graça do Senhor. Sem a graça do Senhor, o que seria de nós, né?
E eu achei legal também essa parte que ele mostra o lado dele, né? Que ele é homem, né? Ele é falho e às vezes dá vontade, né? De fazer as atitudes antigas que ele tinha, mas ele, não, peraí, isso não é certo, né? E ele conta com a ajuda dos pais dele, que são cristãos. O livro mostra isso também, a importância de ter um lar é, unido, né, na presença do Senhor. Porque não adianta o lar ir para a igreja, o pai e a mãe ir para a igreja e não ter uma conversa com o filho, não ler a Bíblia, não dar o exemplo. E isso a gente vê nas duas famílias, tanto da Ayla quanto do Miguel. Eles conversam, eles amam, abraçam, né? A Ayla, eu acho que se não fosse também pelo apoio, pela oração dos avós, ela não ia voltar para a presença do Senhor, E também porque é aquela questão de que eles, tipo, no início, o pai do Miguel, os pais do Miguel, forçavam muito ele a ir para a igreja. Só que ele só foi se converter de verdade quando os pais deixaram ele tomar a decisão. Então, infelizmente, não adianta os pais ficarem ali em cima e tal. Aí, eu digo isso como adolescente, porque se meus pais ficassem em cima de mim para ir para a igreja, talvez eu não iria, que eu acharia chato. Eu ficaria, gente, eu não quero ir, por que que estão me forçando aí? E a Ayla, ela só foi conseguir ir quando ela foi por vontade própria. Então, eu acho muito interessante essa parte também, da gente entender que, por exemplo, eu tenho três irmãs, e duas irmãs minhas são cristãs e a outra ainda não é. E eu entendo que eu não posso ficar em cima dela o tempo todo. Não, vai pra igreja, vai pra igreja, vai pra igreja. Isso só vai tornar o nome de Cristo cansativo pra ela, sabe? tem uma parte da nossa vida que os pais têm a responsabilidade de levar quando a gente é criança, né? Mas tem uma hora que a gente que escolhe, vou continuar na presença do Senhor. É, acho que vale muito também da intimidade, do relacionamento que você tem com Deus. Porque se você vê Deus apenas como Deus lá no céu e eu aqui na terra, você não vai ter interesse em ir para a igreja, em se comprometer, não vai entender que Deus quer ser o seu amigo, quer ser o seu pai. E eu achei muito legal também essa parte dele, descobrindo o Senhor, não mais o Miguel, assim, mas a Ayla, né, descobrindo que Deus está de braços abertos. Ele sabia dos erros dela, né, sempre soube, mas ele a perdoava, ele só queria o coração dela, né? Muitas vezes a gente pensa assim que o que a gente faz, né? Ah, eu fiz isso, então Deus não vai querer mais saber de mim porque eu fiz isso. A gente pensa que Deus é igual o homem, igual a gente, né? Sim. Vê só isso aqui, mas ele entende o nosso coração, né? Ele nos perdoa e muito legal o jeito que ela voltou, né, para a presença do Senhor. E tem uma personagem também que chamou a atenção, que foi a Kiara. A Kiara, ela sofreu, no caso, essa questão que você falou, né, dos pais ficarem muito em cima. Não apenas isso, mas eles têm um certo preconceito, né, com a Ayla, com várias pessoas, né, se acharem superiores. E eu queria saber se você vai aprofundar, assim, essa personagem, porque o final ficou meio... E aí, o que, que vai ser da Kiara? Você pretende fazer uma continuação? Eu pretendo fazer um conto só pra Kiara. Eu ainda tô tentando, assim, ver o que que eu vou fazer, porque eu tava planejando trazer um conto de Natal sobre a Kiara, sobre perdão, né? Porque ela passa muito essa questão de pais muito religiosos, de pais muito narcisistas, pais que sempre estão ali, querem que ela seja de uma forma, não querem que ela fale com tanta pessoa, aqueles pais controladores. E eu pretendo sim trazer um conto no final do ano. Não sei, porque eu tô escrevendo a outra história, mas eu acho que eu vou dar uma pausa nela pra conseguir escrever a história da Kiara. Ah, legal. Ficou pedindo Uhum. essa continuação. E tem algum personagem que você tomou assim, que você não tem muito, tem um certo ranço assim, foi difícil. Teve alguma parte que você teve dificuldade de escrever? Personagem que eu peguei ranço. Marco. Marco, Eu é. odeio esse personagem, cara. Eu odeio. Ele não foi inspirado em ninguém específico, mas assim, quando você convive muito com jovens na igreja, você sabe que tem muitos jovens tipo Marco na igreja. Em todas as igrejas sempre tem um Marco pra estragar a vida de uma menina, ou uma menina pra entrar na vida de um menino e aí seduzir o menino e aí arrancar ele da igreja. Sempre existe. E o livro foi uma escrita muito fácil para mim, graças a Deus. Eu demorei acho que quase 2 meses para escrever o livro. Eu não planejei o livro, nada do tipo. Foi, e assim, não foi difícil para mim, não. Foi um livro que, tipo assim, eu acho que por ser uma linguagem bem atual, ter uma história que eu já tenho ali como eu posso dizer, uma intimidade com a história, foi muito fácil escrever.
E, assim, às vezes o marco pode não ser, na vida real, não pode ser tão invasivo quanto foi o marco, né? No caso, ele quase abusou da menina, né? Foi um livramento ali que aconteceu com ela. Mas, às vezes, pode ser uma defraudação no sentido de tá conversando com você, tá conversando com outra, tem vários contatinhos, e aí, não, vamos entrar no propósito de oração, aí enrola a menina, aí depois a menina dá um não e aí já tá com outra. Então, a Aham. defraudação pode ser De acontecer de várias formas. várias formas, né? Então, a gente tem que vigiar. E legal também que fala a parte da liderança, né? Porque é importante os jovens eles estarem conversando, não só com a sua família, mas com os líderes da igreja, né, pedindo um conselho, porque é uma decisão importante, né? Muitas vezes, não, é só um namoro, mas é quem vai estar do seu lado, né? Uma decisão importante. E no livro fala também sobre a líder, né? Que conversou com eles. Muito, muito legal. Essa parte da defraudação me lembrou um pouco até o meu livro. O Lara, que foi o meu primeiro livro, foi um conto pequenininho. E ela também, ela namorava um rapaz da igreja. Ela tocava na igreja, ele ia na igreja. Só que ele era tipo o Marco. Não chegava, né, não ser tão violento quanto o Marco. Mas ele só atrasou a vida dela, né? Porque ele não queria crescer tanto espiritualmente quanto profissionalmente. E ela, não, ela queria mais. E apenas deixando, né, tomando a decisão de largar esse relacionamento, que ela conheceu mais a Deus, que ela teve intimidade com Deus, pôde ver o que estava acontecendo na casa dela. E é uma lição que tem para os jovens, né, para a gente observar as escolhas que a gente está tomando, quem está do nosso lado, porque isso é definitivo para quem a gente vai ser no futuro. Uhum. E você tem algum autor que te inspira, que te incentivou a escrever também? Olha, tem alguns sim. Quando eu entrei na ficção, eu entrei para um grupo de escritoras, as Blessed, que não sei se você conhece, tem a Larissa Rocha, a Karen, Ana Paula, são escritoras do meio cristão. E aí eu entrei, elas me acolheram muito bem. Depois de um tempo eu acabei saindo, porque eu falei, então falei lá para elas que o celular estava muito cheio e eu precisava também focar também na minha escrita e tal. Mas elas me ajudaram muito, 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 muito. E uma pessoa que me inspira muito a escrever é a Vitória Souza, Vitória de Souza, acho que é a Vitória de Souza, a Vit, né, que escreveu a Aurora. Eu gosto muito da escrita dela, apesar do nosso livro não ter muito a ver, assim, eu gosto muito da escrita dela, inclusive foi um dos primeiros livros de ficção cristã que eu li ano passado, porque eu não conhecia a ficção cristã da forma que eu conheço esse ano. Então foi aquele livro ali que falou, cara, eu preciso continuar escrevendo, sabe? Eu preciso trazer Jesus no meio dos livros. Então posso dizer que ela é uma inspiração para mim. É um, é um gênero que está sendo assim descoberto agora, né? Apesar de ter escritores que já escrevem há um tempo, é um gênero novo, né? As pessoas tinham muito, poxa, ficção cristã, estavam mais acostumados com a não ficção, né? Um livro que falava sobre a Bíblia, literalmente. Mas eu acho legal porque a ficção cristã, ela vai atrair os adolescentes, os jovens, com coisas do dia a dia, né? É muito legal. Eu também não. Eu fui conhecer há pouco tempo, né, a ficção cristã. Eu não tinha lido ainda um livro de ficção cristã, mas aí eu decidi criar o Amor na Quarentena. Foi um livro que eu fiz na pandemia. E eu queria falar sobre um relacionamento cristão, porque esse que eu falei, o primeiro, Lara, não foca muito no romance, é mais na vida dela com Deus. E nesse é um casal, né, interracial, o mocinho mora na favela, mora na comunidade da Rocinha, e acontece na pandemia. Eu queria falar sobre racismo, que eu não via falando, né, muito. E eu falei assim, vou criar uma ficção cristã, mas eu não conhecia muito o gênero da Uhum. ficção cristã. Engloba outros gêneros, né? Tem fantasia, tem vários gêneros ali na ficção cristã. E vale muito a pena você que está assistindo essa live. Tem até um Instagram que eu sigo, né? Que é ficção cristã. Você coloca, vai aparecer. Tem muitos autores, gente. Muitos autores que escrevem muito bem, né? Hoje você está conhecendo a Lorena, mas tem essas que incentivaram a Lorena. E vale muito a pena, porque é um jeito leve, né, de você conhecer uma história
que você pode se identificar ou, né, identificar um amigo e até apresentar para os jovens, adolescentes, incentivá-los a ler, né? E como que é a sua forma de escrita, né? O seu processo de escrita? Assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, normalmente, eu começo a escrever história antes de planejar. Ai, olha, passos em falso, eu fiz uma escaleta só no final dos capítulos, porque eu sou muito jardineira. E eu só fui planejar os últimos capítulos porque eu falei, cara, vai ficar confuso. Minha lista de desejos, que é o meu outro conto de Natal. Eu não fiz escaleta, eu não fiz nada. Tanto que ele tá cheio de furo. E eu já prometi a mim mesma que eu vou pegar ele, vou dar uma trabalhada nele e vou publicar de novo, porque ele tá uma bagunça. Só que hoje em dia, eu já tenho tentado, nesse livro que eu tô escrevendo agora, eu tô fazendo a ficha dos personagens, eu crio páginas no Pinterest para poder visualizar como vai ser a história, cada personagem, os lugares, as cidades, né? É, E eu sento, eu começo orando ao Senhor, peço pro Senhor que ele, né, guie o livro, e aí eu começo a escrever. E aí tem dia que eu não escrevo, aí tem dia que eu escrevo. Depende muito do meu humor no dia, mas eu tenho que melhorar isso aí, porque senão o livro nunca sai. É, tamo junto, porque eu também. É muito importante a gente ter uma rotina, né, de escrita. Mas às vezes não dá, né? Principalmente quando a gente está estudando, está trabalhando. Mas é muito interessante. E bom que você dedica esse espaço ao Senhor, né? Porque o objetivo final né, da gente que escreve, né, é apresentar a Deus às pessoas. E eu estava falando até esses dias com uma pessoa que eu admiro muito, assim, no TikTok, que ela fala da Bíblia, de livros cristãos, e a gente não pode perder esse propósito, né? Muitas vezes a gente quer, e é claro, né, a gente quer vender livros, né? Quer trabalhar com o que a gente gosta. Mas o principal é levar né, a salvação, levar o amor do Senhor para outras pessoas. Aí, meu diário de leitura colocou: Passos em Falso ganhou meu coração. Isso aí! Vamos incentivar. E onde que o seu livro pode ser encontrado? As pessoas que quiserem ler. Ele pode ser encontrado na Amazon. É só pesquisar Passos em Falso ou Minha Lista de Desejos, que vai aparecer. É um nome bem diferente, os dois. Então, logo que você pesquisa, ou é o segundo ou o terceiro que aparece. E é mais ou menos assim, quem sabe, se tudo der certo, ano que vem eu estarei na FEFIC e aí poderão me encontrar lá, se Deus quiser. Isso aí. Esse ano, eu fui na FIFIC lá em São Paulo. Mas assim, não fui como escritora, né? Fui como leitora. Porque eu nem sabia se ia dar para eu ir. Mas eu e minha irmã estava em São Paulo, aí a gente, poxa, vamos lá na Mackenzie, fica no centro mesmo. E muito lindo, muito legal. Os escritores, assim, muito simpáticos, sabe? Porque, assim, às vezes bate uma vergonha, né? A gente em lidar, assim, com o público. Porque aqui na internet, tá? Só nós Sim, duas aqui. Mas no ao vivo, às vezes dá um frio na barriga. Mas o pessoal muito simpático, tinha vários brindes, várias coisas assim. Você fica assim, é até difícil de escolher, porque é tanta coisa, tanto material bom. Ai, gente, mas o próximo vai ser aqui no Rio, né? Eu fiquei, vai, não sei, vai ser? não Porque eu sei que já sei, mas Belo teve em Horizonte. Belo Horizonte, teve em São Paulo esse ano. Eu não sei se ano que vem vai ser aqui no Rio, tomara. Porque aí Poxa, fica mais tomara. perto, né? Vai facilitar muito, 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 muito. Poxa, muito legal. E você tem um conselho para quem quer escrever, quem quer entrar nesse ramo da escrita? Olha, primeiro, eu acho que é dedicar tudo ao Senhor, entregar isso que você quer fazer nas mãos do Senhor. E segundo, é um conselho meio controverso, mas é não escutar todo mundo. Porque quando a gente entra nas redes sociais, quando a gente começa algo nas redes sociais, a gente é bombardeado de opiniões. Eu já recebi opiniões que me ajudaram e opiniões que me machucaram muito no quesito da escrita. E me fez ficar insegura por muito tempo com a minha escrita. E eu sei que a minha escrita não é a melhor do mundo, que eu não conheço todas as técnicas, que eu não sou a melhor escritora que alguém pode encontrar. Mas eu sei que, tipo assim, eu posso entregar aquilo ao Senhor e através de eu entregar para o Senhor, Ele vai me capacitar para isso. Mas eu também tenho que sentar em algum lugar, eu tenho que procurar um vídeo, eu tenho que estudar.
porque também não vai cair do céu todo o conhecimento, né? Então, os conselhos que eu posso dar é dedicar ao Senhor, é não ouvir a todo mundo, é simplesmente começar, se organizar e estudar, porque através disso o Senhor vai te honrar. É verdade. Eu sempre falo para a pessoa que quer escrever, começa. Ah, mas ué, começa escrevendo, não seja no papel, no computador, de você já começar aquela história, né? E assim, eu também, no começo, até hoje eu tenho, né, medo, né, de crítica, assim, mas eu tinha um pavor de crítica. Eu fiquei assim, gente, se a pessoa falar uma coisa assim muito ruim, eu vou parar de escrever, eu não vou conseguir continuar. E aí, no primeiro livro que eu publiquei, o Lara, eu não contei pra ninguém, nem pra minha família. Eu, tipo assim, publiquei. Eu falei, ah, se uma pessoa ler, tá bom. E claro que não é assim, né? Porque como é que eu vou alcançar as pessoas se eu não divulgar nem pra aquele pessoal? Eu Mas eu também sou. tinha muito medo de crítica. Eu também sou E assim. tem crítica que Sim. é construtiva, às vezes é bom a gente ouvir, né? A pessoa dar um conselho ali, o que pode melhorar, é muito importante. Mas tem pessoas que são sem noção mesmo, tem pessoas que são mal educadas. Dá pra você diferenciar, né? Quando a pessoa quer agregar na sua escrita e quando a pessoa quer Sim. te esculachar. Mas hoje eu já filtro, né, um pouco, e assim, eu tento não ficar vendo todos os comentários, porque às vezes a gente se cobra muito, né? E acaba Não, que isso atrapalha. no meu livro, uma pessoa simplesmente foi lá e colocou 3 estrelas e outra foi lá e colocou uma. Não colocou comentário, não colocou nada. Eu falei, ah, tá bom. Se não colocou comentário, é porque a pessoa só vai fazer isso dali por maldade. Sinceramente, porque quando a pessoa não gostou da história, normalmente ela vai lá e comenta. Então, sempre que eu vejo uma estrela ruim que tá sem comentário, eu falo, cara, só fez isso ali por maldade. E esses dias teve uma avaliação que a menina colocou assim, como que é? Não estava dando nada pelo livro. Algumas coisas no início me incomodou. Mas no final amei e me senti muito amada por Deus. Leio e se surpreendo. E aí eu fiquei, cara, me sinto feliz ou triste. Porque ela começou, né? Tipo assim, não estava dando nada. E aí uma colega minha falou, Lena, você se senta feliz porque você surpreendeu a pessoa. Porque Sim, normalmente, né, as pessoas, elas só acham que as escritoras hypadas, porque tem muito disso na ficção cristã ainda, infelizmente, essa coisa de seletividade, de uma bolha. Então, elas acreditam que só as pessoas que estão na bolha como posso dizer? Na bolha das famosas, vamos colocar assim, que tem mais, vamos colocar, de 20 mil seguidores, vamos colocar assim. Só essas bolhas que escrevem bem. E normalmente, quando tem uma pessoa iniciando, as pessoas não vão dar muita moral. Mas eu acredito que tem muita, muita, muita gente que escreve bem, muita gente que está, assim, crescendo no meio da ficção cristã, mas as pessoas, por conta de preconceito, não dão uma chance para essa pessoa. sim, com certeza. E é isso mesmo, a gente vai crescendo, amadurecendo. No meu primeiro livro, eu vacilei, eu reconheço, porque eu queria tanto publicar que, assim, e a gente, é um investimento, né? Principalmente a gente que é autor independente. A gente paga não só para fazer a capa e publicar, a gente tem revisão, diagramação, para você divulgar, né? Você tem que pagar para. É muita coisa. E eu não vi tanto por esse lado da revisão, né? Aí eu queria muito conversar com o público jovem, tinha algumas gírias, tem bastante gírias no primeiro livro. E aí, mas assim, eu falei assim, ah, vou parar. Não, você vai publicando outros livros, você vai aprendendo, conhecendo outras pessoas, né, que podem te ajudar a revisar, e a gente vai amadurecendo. Então, você que quer escrever, não para agora com medo, vai com medo mesmo, e tem muita gente que vai, né, criticar. Tem gente que vai criticar por maldade? Vai, mas isso é a minoria. A maioria vai ali ser sincero com você, né? Tem muita gente legal também aqui que gosta de apoiar a gente que está começando, né? Pequenos escritores que estão crescendo e vale muito a pena. E tem uma pergunta aqui nos comentários. Você tem dificuldade, vocês têm dificuldade para chegar ao título do livro? Você teve essa dificuldade, Lorena? Quer responder primeiro? Bom, eu tenho um pouco de dificuldade com título. Assim, eu geralmente coloco o primeiro que vem na minha cabeça, mas aí eu pergunto, né, aqui pro pessoal de casa, e aí, o que você achou que tem a ver? Mas eu tenho um pouco de dificuldade sim, não é fácil não, porque o título, né, ele tem que ser chamativo, mas ele também tem que ter a ver com a história. E como você falou, eu também me identifiquei, muitas vezes eu deixo a vida me levar, eu vou escrevendo, aí depois que eu vou me organizando, no começo eu nem fazia
isso de ficha de personagem, né, escaleta, não fazia. Fui fazer pro terceiro livro a partir que eu fui fazendo essas coisas, né, que eu fui procurando dicas de escritoras e fui fazendo, me organizando melhor, que ajuda muito. Mas até hoje eu tenho um pouco de dificuldade, sim, em fazer título. O meu título, ele vem primeiro que a história, acredita? Antes de eu escrever a história, o título já tá na minha cabeça. Não sei por quê, tipo, igual Passos em Falso. Antes de eu começar a escrever o livro, a história, o título já tava na minha cabeça. Passos em Falso. E aí, lá na última frase, eu fui lá e usei o título. É que todos os passos, sem Jesus na minha vida, foram passos em falso. Então, antes, muito antes, eu já tinha todo o título na minha cabeça. Então, é sempre assim, antes de vir o livro, eu já penso, já dou um nome para esse livro, então, para mim, é um pouco fácil. Ah, é legal, né? Porque é bom que o título norteia já a história. Você já sabe que tem que ter a ver com aquele título aí. Você não vai se perder. Aí, ó, uma dica para você. Quem que meu diário de leitura. Isso aí. E você quer falar mais alguma coisa, Lorena? Tem alguma coisa que você quer acrescentar? Não, acho que é só isso mesmo. Das pessoas que querem começar a escrever, terem essa coisa no coração, de guardar o coração, porque muitas pessoas vão vir para te desanimar, muitas pessoas vão vir e não vão te apoiar. Você vai querer fazer muitas amizades, mas muitas pessoas não vão te recepcionar como em qualquer lugar que você for trabalhar, em qualquer lugar que você for gastar, né? O seu conhecimento não é perfeito. E tinha outra coisa que eu ia falar e eu esqueci, eu odeio quando isso acontece. Calma aí. Não vou lembrar, mas é mais ou menos isso. É, Aí alguém gente. mais fez É, uma pergunta, ó. Vocês usam inteligência artificial para escolher os títulos? Não, nunca usei, não. Eu só uso o chat GPT às vezes para me dar aquelas trocas de palavras. Ah, essa palavra aqui antigamente. Ou para me dar nomes de personagens, mais para isso mesmo. eu nunca usei, não. Eu já usei, assim, para ter ideias para posts, né, de conteúdo. É, Mas para história, nunca usei, não. Eu sei que tem gente que usa para. Tem até uma polêmica ultimamente falando de revisão, né? Eu acho assim, é bom você usar a inteligência artificial como assim, uma forma, um auxílio, né? Uma ferramenta, sim. mas não só a inteligência artificial, porque ela pode falhar muito, né? Em questão de gírias, em questão da fala do cotidiano. É bom você escolher um profissional, né? É, que revise, né? Porque ele tem o lado humano, né? Na história. E ele vai te ajudar muito. Também tem a leitura crítica é muito importante. Não sei se você teve alguém que ajudou com você como leitor beta ou leitor crítico. Você teve Eu esse apoio? tive, acho que foi quatro, quatro leitoras de beta. Foi a Thaís, só que a Thaís também foi minha revisora. E eu tenho um pouco de preconceito com essa questão de usar o chat GPT para revisar, porque eu pretendo fazer letras. E eu pretendo trabalhar com revisão de texto. Então, eu me coloco muito no lugar de profissionais que se formam para fazer isso. E aí vem uma inteligência artificial e toma o lugar do profissional. Então, eu acho que deve ser algo bem triste, né? Porque a pessoa se especializou para aquilo. E aí vem algo na internet que as pessoas usam. Claro que tem toda aquela questão financeira, que tem pessoas que não têm condições. Talvez possa ser uma boa opção para essas pessoas. Mas, como você disse, o ChatGPT não vai deixar o seu livro como um humano, porque o ChatGPT é um robô. Então ele não vai deixar o seu livro como um humano deixaria, ele vai deixar muita coisa robotizada. Então eu acho que é mais interessante pagar a Beatriz Lírio, que escreveu O Planeta Escuro, e teve outra pessoa também. A Daiane Gruvenalt e a Débora Gomes. Ela deu uma lidinha no final. Então eu tive ali a ajuda de betas. Eu acho muito bom, muito importante você ter leitores betas para ler o seu livro. Eu acho bem legal. E tem que ser uma pessoa de confiança, né? É difícil. Eu tenho essa dificuldade de encontrar leitor beta, porque assim, eu escrevo gêneros diferentes. Eu já escrevi poesia, ficção cristã, suspense. Aí imagina você encontrar leitor beta para cada gênero, é difícil. Mas é muito importante, eles vão te dar uma outra perspectiva, né?
a perspectiva do leitor antes de Sim. publicar. E também a leitura crítica também é importante. Gente, você que é ser escritor, tem que ser humilde, porque é importante ouvir esses conselhos, essas críticas. Nem todo mundo quer. Ai, ele não gostou, a pessoa não gostou. Não, não é que a pessoa não gostou, mas ela quer te ajudar a melhorar. Eu fui aprendendo isso com os anos, né? Porque no começo a gente fica sensível, né? É o medo, a insegurança do começo, mas vai passar, vai melhorar. Recentemente E eu teve fiz. uma discussão no Twitch, tava falando que tem pessoas ricas injetando dinheiro na ficção cristã. E eu acho isso até um pouco engraçado, né? Porque, gente, a gente gasta dinheiro. A gente gasta dinheiro que a gente tem que fazer capa, a gente tem que fazer revisão, a gente tem que fazer diagramação, graças a Deus eu fiz. Mas só com a revisão essa capa, porque eu fiz duas capas. Uma eu comecei a apagar, só que eu mudei a aparência dos personagens. A Ayla era pra ser da sua cor, assim, com o cabelo ondulado. E aí eu falei, não, que isso, eu sou pretinha, crespinha e vou deixar a personagem branca? Nem pensar. Tenho que trazer essa representatividade. Porque, cara, quando era criança era muito difícil encontrar um desenho com uma personagem pretinha. Então, tipo assim, eu falei, ah, não, então vou mudar. E aí paguei duas capas, mais a revisão. E tudo que eu recebi do livro ainda não supriu tudo que eu gastei. Então é muito engraçado as pessoas falarem que estão injetando dinheiro na ficção cristã, né? Pessoas ricas. Quem dera se eu fosse rica para fazer isso. Quem dera, gente. É muita utopia isso. Porque realmente a gente gasta muito. E assim, mesmo depois que a gente publica o livro, a gente tem que continuar divulgando. E assim, pode não gastar tanto dinheiro depois, mas é tempo que você tem que gastar para fazer um conteúdo legal. Eu não tenho tanto essa. Né, eu tenho que voltar a postar mais, mas eu fico assim, atolada entre o trabalho, estudo, casa. Aí é puxado. Mas a Lorena tem um conteúdo lindo. Tanto que eu acho que foi isso que me chamou a atenção, né? No começo. Falei, gente, tem uns conteúdos criativos, legais. Aí falou dos personagens, da avó, que eu via louvores da harpa. Aí lembrei da minha avó, porque minha avó ama louvor da harpa. Eu fui me interessando pela história antes mesmo dela publicar. Isso é muito importante também, porque as pessoas às vezes chegam para mim e falam assim: Ah, Natália, como que é publicar um livro? Eu tenho que escrever primeiro a história para publicar a história primeiro para depois divulgar? Não, gente, você tem que divulgar antes de publicar a história. E é um trabalho antes, durante e depois. Então é puxado. Valorize o escritor independente, o escritor que você segue, porque é um trabalhão. E no caso, voltando à questão do chat GPT, eu sei que tem pessoas da área, né, revisores, que usam o chat GPT para ajudar. Né? Eu sou formanda em letras inglês e português. Sei que as pessoas usam para facilitar, até para fazer TCC, na questão de revisar o livro, porque no Word tem ferramentas, mas não são suficientes para quem trabalha profissionalmente com isso. Mas é uma ferramenta. Ele não confia 100% naquilo tudo. Ele usa para ajudá-lo, né? Até os professores usam para questão de revisar prova, corrigir prova, fazer prova. Mas, gente, não confie 100%, porque é uma ferramenta, né? Não é a solução 100% para o seu trabalho. E, ó, muito obrigada, Lorena, por participar da live. Muito obrigada pela sua contribuição, né, aqui com a ficção cristã, pelo seu conteúdo. Parabéns, continue assim, né? Que Deus abençoe. Venham outros livros, Amém. né? Já estou aqui na torcida pela Kiara. E que eu gosto muito desse nome, gente. Eu amo esse nome, Kiara. Quando eu vi a menina Kiara, ai, meu Deus. Aí eu vi ela sofrendo, não, tadinha, ela merece uma coisa. E, gente, acompanhe o trabalho da Lorena, sigam a Lorena, né? E é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.